Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 3 até o verso de número 14. E eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, a fim de que a gente possa fazer a devida exposição, verso por verso, dessa preciosa carta. Efésios, capítulo 1, verso 3 a 14. Acho que já podemos ler, acho que todos já encontraram. Nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus, nós te louvamos por este momento e a súplica que fazemos, Deus, é que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, em nome de teu Filho Jesus. Amém. As bênçãos recebidas do Pai, do Filho e do Espírito. Quando Paulo, meus irmãos, esteve na cidade de Éfeso, a fim de ali plantar uma igreja, e conforme os relatos de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, situações extremamente difíceis. Não é à toa que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele escrevendo àqueles irmãos, lá no capítulo 15, versículo 32, ele chega a dizer e a afirmar de que ele chegou a enfrentar feras ou ainda bestas, referindo-se aos muitos embates humanos por ele enfrentados naquele lugar. Os relatos, meus irmãos, de toda esta grande empreitada estão muito bem descritos nos capítulos 19 e 20 de Atos dos Apóstolos, e convido os irmãos a lerem em seguida em casa. Nesta cidade, meus irmãos, ou seja, em Éfeso, Paulo impõe as mãos sobre alguns crentes e eles recebem o Espírito Santo. Nesta cidade, por 3 meses seguidos, Paulo vai até a sinagoga e com muita ousadia ele prega a palavra de Deus. Ainda em Éfeso, meus irmãos, na escola de um homem chamado Tirano, por 2 anos seguidos, Paulo pôde reunir ali os discípulos. E naquele lugar, diríamos que se formou um grande seminário. Foi um local para a formação de vários missionários, onde o texto de Atos dos Apóstolos nos diz que em toda a Ásia, judeus e gentios ouviram a palavra do Senhor. Em Éfeso, meus irmãos, segundo relatam as Escrituras, Deus fez grandes coisas, maravilhas extraordinárias através das mãos de Paulo. E que maravilhas eram essas descritas no texto? Homens possessos eram libertos de seus espíritos maus. Pessoas que praticavam magias, meus irmãos, conheceram o Deus de toda a verdade e foram libertos. E as Escrituras dizem que eles traziam seus grandes livros, os livros antigos, e em praça pública os queimavam.
O verso 20 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ainda se referindo sobre o grande trabalho de Paulo naquela cidade de Éfeso, meus irmãos, afirma de que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Veja, meus irmãos, quão grandes coisas, como diz o pastor Ronaldo Lidório, Deus pode realizar através de um homem que se entrega a Ele. Então, meus irmãos, anos mais tarde, a esse período de plantação de uma igreja em Éfeso, Paulo resolve escrever uma carta àqueles irmãos. E para o vosso conhecimento, queridos, nós precisamos lembrar de que Éfeso, a atual Turquia, foi fundada pelos gregos, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, e fazia parte como que uma das 3 cidades mais importantes, ao lado de Antioquia e Alexandria. Eram, meus irmãos, uma população flutuante de entre 250 a 300 mil habitantes, e tinha o privilégio de ser, devido à sua localização, comercialmente importante naqueles dias. O culto à deusa Diana, ou também chamada de Artemis, ou ainda chamada de a grande Diana dos Efésios, queridos, era a maior fonte de prestígio daquela cidade. Não é à toa que a presença de Paulo naquele lugar e a sua pregação trouxe enorme embaraço para aqueles moradores. Haja visto os lucros oriundos da adoração e do trabalho místico para com aquela deusa haviam caído drasticamente, meus irmãos. No templo desta deusa, Diana, que era conhecida como a deusa da fertilidade, orgias sexuais eram realizadas através de suas sacerdotisas. Esta cidade, meus irmãos, a cidade de Éfeso, era responsável pela segunda maior produção de conteúdo místico da época, ficando atrás apenas do Egito. Esta carta, meus irmãos, datada do ano 60 depois de Cristo, foi escrita por Paulo, como sabemos, enquanto ele estava preso por causa da pregação do Evangelho na cidade de Roma, e por isto é conhecida como Epístola da Prisão. Esta maravilhosa epístola, meus irmãos, tem um propósito principal de nos ajudar a compreender as dimensões do plano eterno de Deus e de sua graça. Nesta epístola, meus irmãos, o apóstolo Paulo não vai tratar de problemas particulares nas igrejas, a exemplo de algumas heresias ou práticas indevidas que ocorriam naquela comunidade, a exemplo de outras cartas, como Paulo faz. Na verdade, meus queridos, Paulo vai trazer à nossa mente finita as verdades consoladoras da graça de Deus. No texto que lemos, meus irmãos, Paulo, portanto, passa a discorrer sobre as inúmeras bênçãos que recebemos. Bênçãos estas que foram enviadas pelo Pai, pelo Filho e pelo querido Espírito. Com base nisso, meus irmãos, eu preciso dizer inicialmente de que todas essas bênçãos, as bênçãos recebidas do Pai, do Filho e do Espírito, elas têm pelo menos um agente, conforme o verso de número 3. Veja comigo, Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Jesus é o agente destas bênçãos. O texto diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em quem, meus irmãos? Em Cristo. Portanto, Jesus é o agente de todas as bênçãos. É por meio de Cristo que nós recebemos absolutamente todas as bênçãos. E sem Cristo, tais bênçãos não seriam recebidas, meus irmãos. Mas também é importante frisar de que todas essas bênçãos não têm apenas um agente, mas elas também têm uma espécie de abrangência ou uma esfera de atuação. E estas bênçãos são bênçãos que estão nas regiões celestiais, conforme ainda o verso de número 3. Tais bênçãos, meus irmãos, citadas por Paulo como sendo nas regiões celestiais, são bem diferentes das bênçãos que os israelitas recebiam no passado, meus irmãos, que eram bênçãos de caráter natural, como posses de terra, conquistas de nações e etc. E são sobre estas bênçãos, as bênçãos de caráter espiritual, que nós iremos discorrer e pensar um pouco nesta noite. Mas o que me deixa maravilhado, meus irmãos, e que deve ser a causa da nossa atenção nesta noite, é a participação, como assim falamos, da Trindade na doação destas maravilhosas bênçãos ao seu povo. As bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito.
Em primeiro lugar, Jefferson, que bênçãos são essas recebidas? E sendo elas as bênçãos recebidas do Pai. Elas compreendem, meus irmãos, os versos do número 4 a 6. E a primeira delas, a bênção recebida do Pai, conforme lemos no verso do número 4, é a bênção da eleição. Veja comigo, meus irmãos, o verso de número 4, como ele começa. Assim como também ele nos escolheu. Deus é quem nos escolhe, meus irmãos. Amém? Não fomos nós quem o escolhemos. Deus é o autor do início ao fim da maravilhosa obra de salvação, que conforme se lê nas Escrituras, se inicia com a bênção da eleição. Esta grande verdade, meus irmãos, é muito bem explicada, inclusive pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Abra comigo sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo de número 44. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 44. Veja o que João nos diz. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ainda no capítulo 6, meus irmãos, veja o verso de número 65. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O que fica claro, meus irmãos, é de que nós não tínhamos a capacidade de escolher a Deus. Pois, segundo as Escrituras, todas as nossas inclinações e desejos eram voltados para a nossa satisfação carnal. Portanto, a iniciativa em salvar o homem sempre parte de quem, meus irmãos? De Deus. Para reforçar este argumento, meus queridos, eu quero lembrá-lo o que está escrito logo após ao capítulo 1 de Efésios, ou seja, os versos iniciais do capítulo 2, que diz que nós fomos vivificados. E por que fomos vivificados, meus irmãos? Porque Deus utiliza esta expressão que faz nos entender de que Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem já viu um morto decidir algo? Eu não vi, queridos. Quem já viu um morto ter a iniciativa ou mesmo ter a sua vida de volta? É possível isso, meus irmãos? É óbvio que não. Como sabemos, morto não fala, morto não sente, morto não ouve e muito menos morto tem vontade própria. Portanto, é Deus quem nos dá a vida quando Ele assim nos escolhe, meus irmãos. E é importante que se diga que esta escolha jamais será uma decisão arbitrária, como dizem alguns. Aqueles, meus irmãos, que não foram escolhidos em Cristo, não estão sendo tratados com injustiça. Pois Deus não lhes deve absolutamente nada para que seja injusto com eles. Os que não foram escolhidos em Cristo, eles vão ao inferno e são reprovados por Deus, não porque Deus é insensível com eles, mas porque Deus resolve agir assim porque esta é a sua vontade. Deus não está agindo com injustiça, meus irmãos, mas tão somente por causa dos seus próprios pecados é que eles estão sendo destinados ao inferno. Afinal, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, o homem vai ao inferno e lá permanecerá por toda a sua eternidade, tão somente por causa dos seus pecados, e não porque Deus é mau. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, de que Deus não deve absolutamente nada a qualquer pecador que seja, a qualquer homem nenhum. Portanto, não há injustiça da parte de Deus quando Ele escolhe alguns e reprova outros. Paulo, meus irmãos, argumentando aos cristãos de Roma, no capítulo 9, versículo 14 a 18, ele nos diz: há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Eu compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Por outro lado, meus irmãos, eu também quero fazer algumas importantes observações a respeito da eleição. Em primeiro lugar, meus irmãos, o ensino bíblico sobre a eleição não tem o propósito, meus irmãos, de nos tornar orgulhosos ou presunçosos. Ela não nos dá o direito de pensarmos coisas como: mas Deus me escolheu porque afinal eu não era tão mal assim. Eu era bom e por causa disso Deus me escolheu. O crente em Jesus, que se acha melhor que um descrente, só porque ele é crente e foi escolhido por Deus, ele não entendeu sequer um centímetro da graça que Deus derramou sobre a vida dele.
O fato, meus irmãos, de termos sido eleitos por Deus deve nos tornar alegres, confiantes, satisfeitos em Deus, agradecidos, mas acima de tudo, humildes. Como eu poderia, meus irmãos, ser tomado pelo sentimento mundano de orgulho e de vaidade, se a escolha divina é um ato de graça, meus irmãos? Se eu não contribuir em absolutamente nada com este projeto chamado salvação. Mas em segundo lugar, meus irmãos, com base nessa primeira verdade, a bênção da eleição não é baseada em nossos méritos. A eleição, meus queridos, ela vem por graça, e a graça exclui totalmente a participação do homem. John Piper afirmou o seguinte a respeito da salvação e da bênção da eleição: se você é um crente em Cristo, você é amado por Deus desde toda a eternidade. Ele colocou o seu favor sobre você antes da criação do mundo. Ele o escolheu quando o viu em sua situação desesperadora. Ele o escolheu incondicionalmente para si mesmo, quando não tínhamos nada. De maneira alguma, ao nos recomendar para Deus, Ele colocou espontaneamente o seu favor sobre nós. Paulo, meus irmãos, escrevendo aos Romanos no capítulo 11, versículo 6, diz: se é por graça, não é por obras. Do contrário, a graça já não é graça. Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8, nos diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus. E ele ainda complementa: não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, ainda sobre a eleição, nós precisamos nos lembrar de que esta eleição ocorreu há um tempo, em um tempo prescrito por Deus. Ou seja, ela aconteceu antes da fundação do mundo, ainda conforme o verso de número 4. John Stott, comentando sobre esse texto, ele disse: a doutrina da eleição não foi inventada por Agostinho de Hipona, nem por Calvino de Genebra. Pelo contrário, meus irmãos, ela é uma doutrina bíblica e nenhum cristão pode ignorá-la. A bênção da eleição, meus irmãos, portanto, não é uma especulação humana, mas com toda certeza é uma revelação divina, pois ela está registrada em sua palavra. Em quarto lugar, meus queridos, ainda sobre a eleição, ela não é uma desculpa para o pecado, como alguns assim pensam. Alguns calvinistas que não entenderam corretamente a bênção da eleição, acreditam que esta doutrina, ou melhor, que esta bênção, abre uma espécie de brecha para a seguinte ideia: já que eu sou salvo, já que eu estou eleito, já que fui escolhido em Cristo antes da fundação do mundo, então não importa a maneira como eu vou viver, afinal Deus me escolheu e com base nisso eu posso viver ao meu modo e ao meu gosto. Na verdade, este indivíduo não entendeu o propósito para o qual ele foi eleito. Pois a bênção da eleição, meus queridos, é um incentivo à santidade. Haja visto o propósito da eleição está contido ainda no versículo 4, quando ela diz que nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Portanto, a eleição ela também tem um propósito, e o propósito é de que sejamos santo e irrepreensível. A palavra santo, como assim sabemos, não significa perfeito. A palavra santo não significa alguém que não peca. A palavra santo significa alguém que é separado por Deus, meus queridos. Percebem, meus irmãos, a realidade do propósito e o objetivo para o qual Deus nos escolheu? Hernandes Dias Lopes, ainda comentando sobre esse texto, diz o seguinte: a eleição tem como alvo nos levar a uma vida limpa, pura, santa. Somos a noiva do Cordeiro, que está se adornando para Ele. Não somos escolhidos para viver na lama, mas para viver como luzeiros do mundo e apresentar-nos a Jesus como a noiva pura, santa e sem defeitos. Amém, irmãos? Portanto, a primeira bênção recebida do Pai é a bênção da eleição. Qual a segunda bênção recebida do Pai? Conforme o verso de número 5, meus queridos, é a bênção da adoção. Veja comigo o verso de número 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Meus irmãos, nos dias do apóstolo Paulo, a adoção era geralmente comum entre os homens adultos.
Homens estes que deveriam ter um bom caráter, para que assim pudessem se tornar herdeiros e manter o nome daquela família. Paulo, contudo, meus irmãos, proclama a adoção graciosa da parte de Deus, que beneficiam pessoas de mau caráter, a exemplo de mim e de você, miseráveis pecadores, como assim a palavra nos relata, para que possamos nos tornar herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. A adoção, meus irmãos, nada mais é do que um ato pelo qual Deus coloca todos aqueles que nasceram de novo em uma posição de filhos adultos dentro da sua família. Isso significa, meus irmãos, que Deus nos ama, assim como Ele ama seu Filho Jesus, e que agora, aqueles que são adotados, passam a estar sob os cuidados paternais de Deus. Assim, pois, meus irmãos, passamos a ser considerados filhos de Deus. Portanto, ao conhecermos e entendermos a bênção da adoção, segundo a palavra de Deus, nós, portanto, também reprovamos a ideia da paternidade universal. E o que vem a ser a paternidade universal? É a ideia, meus irmãos, de que Deus é Pai de todos. E como resultado disto, todos são filhos de Deus. Apenas aqueles que foram adotados em Cristo Jesus, estes são filhos de Deus. Amém, meus irmãos? A terceira bênção recebida do Pai, meus queridos, conforme o verso de número 6, é a bênção da aceitação. Veja comigo o verso de número 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Meus irmãos, nós não podíamos nos tornar aceitáveis diante de Deus, de maneira nenhuma, porque Deus detesta o pecado e Deus aborrece o pecador. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que há um grande abismo entre Deus e o restante de todos os pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos aqueles que pecaram estão afastados da glória de Deus. Portanto, meus irmãos, havia uma espécie de inimizade, havia um vínculo de hostilidade, de desarmonia e de desordem. Mas Deus, em sua graça, providenciou para que os eleitos, os adotados, pudessem ser aceitos em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 2 nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus, pelo qual também nós temos acesso, entrada a esta graça. As Escrituras, portanto, nos dizem, meus irmãos, que por causa de Cristo, nós temos pleno acesso à sua presença. Esta verdade, meus irmãos, é maravilhosa porque, como bem sabemos, ela entra em conflito com a ideia de acesso e de entrada à presença de Deus no Antigo Testamento. Nós vamos nos lembrar que apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia se achegar à presença de Deus no lugar santo. Hoje, meus irmãos, porém, nós temos pleno acesso a Deus. Você pode dizer amém? Portanto, eu não preciso de nenhum mediador humano para me achegar a Deus. Eu não preciso de nenhum recurso que não seja o próprio Cristo para me aproximar de Deus. Pois através de Cristo nós podemos nos achegar ao Senhor, meus irmãos. E estas portas estão escancaradas. Estas portas de acesso a Deus, por causa de Cristo, nunca estiveram tão abertas quanto hoje, meus irmãos. Então, nós temos acesso a Deus. Mas que bênçãos são as bênçãos recebidas do Filho, Jefferson? A primeira bênção, meus irmãos, fazendo parte deste segundo parágrafo, como que sendo as bênçãos recebidas do Filho, está ainda no verso de número 7, quando diz: no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. A primeira bênção recebida do Filho, meus irmãos, é a bênção da redenção. Nestes dias, meus irmãos, era muito comum a negociação de escravos, pois havia como que uma espécie de livre comércio para a compra e a venda de escravos
nesta época. Portanto, a palavra redenção, usada por Paulo, queridos, significa como que uma espécie de comprar de volta um escravo cativo, ou ainda libertá-lo mediante o pagamento de um resgate. Sabendo disso, meus irmãos, redenção é o mesmo que resgate. No entanto, queridos, há uma enorme diferença entre o resgate que nós conhecemos, o resgate que, por exemplo, passa nos jornais, nos filmes, com o resgate e a redenção que a Bíblia nos apresenta. Certa vez, tratando sobre o capítulo 1 de Colossenses, nós falamos sobre isso, e eu vou trazer à memória aos irmãos, a diferença do resgate que a Bíblia apresenta com o resgate e a redenção que nós conhecemos hoje. Que diferença há? Em primeiro lugar, meus irmãos, o resgate é bem sucedido nos dias de hoje, como assim conhecemos, quando todos os envolvidos saem vivos. Quando ninguém tem que morrer pela pessoa sequestrada. Mas em segundo lugar, este resgate é bem sucedido quando as pessoas envolvidas elas são libertas. Em terceiro lugar, um resgate, ele é bem sucedido, meus irmãos, quando essa libertação não pode acontecer através de um pagamento. Afinal, se o acusado fugiu, ou se ele recebeu pagamento para isto, não houve êxito no resgate. Não foi um sucesso, como assim esperavam as autoridades. Em quarto lugar, quando todos os culpados são levados a pagar pelos seus erros. Observando tudo isso, meus irmãos, nós podemos dizer que isto é um resgate de sucesso. No entanto, segundo a palavra de Deus, o resgate que Jesus realizou por nós, meus irmãos, é o oposto de tudo isso. Por quê? Porque o resgate que Cristo realizou é bem diferente, meus irmãos. E por qual razão ele é bem diferente? Porque o resgate que Cristo realizou por nós teve morte. Alguém morreu em nosso lugar. E esse alguém é Cristo, meus irmãos. Um inocente precisou pagar o preço de um culpado. Em segundo lugar, este resgate ele tem sucesso à luz da palavra de Deus, quando quem é libertado não é inocente, mas ele é o real culpado da situação. Nós, os acusados, por causa da justiça de Cristo, nós somos libertos, meus irmãos. Em terceiro lugar, é extremamente necessário ter um alto e precioso pagamento, a fim de que se haja liberdade. E esse preço, meus irmãos, não foi pago com dinheiro, com ouro mais precioso, ou com qualquer outra vantagem desta terra, mas este preço foi pago com o precioso sangue de Cristo. Por fim, meus irmãos, este resgate, à luz da palavra de Deus, ele é um sucesso, graças a Deus por isso, porque os reais culpados não pagam pelos seus erros. O resgate de Jesus, meus irmãos, por nós teve um alto preço e custou muito caro, e Cristo pagou este preço por nós. Toda a humanidade, meus irmãos, está cativa espiritualmente a Satanás, e ela não pode se encontrar livre senão através do sacrifício e do resgate de Cristo em favor dele. Ainda falando sobre esse resgate, meus irmãos, é importante que se diga que todos esses escravos que eram libertos, comprados, naqueles dias, eles não tinham autonomia, eles não tinham liberdade ou independência para viver conforme a sua própria vontade. Eles não podiam viver ao seu próprio modo, mas eles eram comprados por um senhor que a partir de então iria possuí-los, e este senhor seria o responsável por definir o modo de vida que agora eles deveriam viver. E sabe onde eu quero chegar, meus irmãos? Eu quero afirmar com base nisto que Cristo pagou o resgate por você, para que você pudesse ser livre, mas não para ser autônomo. Você, portanto, não foi liberto para ser dono de sua própria vida, mas você foi liberto para ser servo de alguém. E hoje você é servo de Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus comprou você por um preço altíssimo para que você pudesse ser servo dele. Com base nisso, nós aprendemos que Jesus é o nosso dono, meus irmãos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a bênção recebida do Filho, conforme ainda o verso de número 7, é a bênção do perdão. E perdão, meus irmãos, significa mostrar favor, ou dar ainda livremente. Isto tem relação com graça, meus irmãos, mostrando-nos mais uma vez a maneira graciosa como Deus nos tratou,
de forma imerecida. Portanto, Deus deixa de exigir das nossas vidas impenitentes o justo castigo que deveríamos receber por causa dos nossos inúmeros pecados, e a partir de então, por causa de Cristo que nos resgatou, nós fomos então, meus irmãos, perdoados. Paulo, escrevendo aos cristãos da cidade de Colossos, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, ele cancelou de uma vez por todas a escrita de dívida, que consistia nas suas ordenanças, ao qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, e ele a removeu, cravando-a na cruz. Portanto, queridos, graças a Cristo, nós fomos perdoados, meus irmãos. Quando não parecia haver saída alguma para a nossa alma impenitente, quando estávamos prestes a recebermos a sentença que era justa e merecida para mim e para você, Deus resolveu, meus irmãos, nos perdoar. Deus nos perdoou, meus irmãos. Deus nos perdoou. A terceira bênção, meus irmãos, recebida do Filho, é a bênção do conhecimento, da revelação da sua vontade. Onde está isso? Nos versos 8 a 10. Acompanhe comigo os versos de número 8 a 10. Diz que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Descobrindo-nos, meus irmãos, usada nesse verso de número 9, significa literalmente: nisso ele se fez conhecido. Esta bênção de conhecer a revelação da vontade divina só foi concedida à sua igreja, ao povo de Deus, aqueles a quem ele escolheu, adotou e o recebeu por filho amado, e a mais ninguém, meus irmãos. Portanto, através da iluminação do Espírito Santo em nossas vidas, nós conseguimos então discernir as coisas espirituais que o mundo jamais conseguiu entender e jamais conseguirá entender por sua própria condição. Veja comigo o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Versos 9 a 16. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 a 16. Nos diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Com base nisso, meus irmãos, eu devo afirmar que este conhecimento, ele não pode ser adquirido. Engana-se quem pensa que este conhecimento pode ser conquistado. Homem natural nenhum, meus irmãos, consegue entender as coisas de Deus por seus próprios esforços. Este conhecimento é dado, como assim as Escrituras nos ensinam e nos revelam. Um grande cientista, meus irmãos, um doutor, ou mesmo um pós-doutor, ou PhD, ou o que seja, ou que qualquer título que este homem tenha, ele não pode entender sequer partes do conhecimento divino, se Deus não lhe conceder entender, meus irmãos. Mas um homem
simples, analfabeto, leigo, ele pode entender, desde que seja conferida tal bênção através do Espírito. Isto, meus irmãos, não é uma questão de habilidade, isto não é uma questão de capacidade, é uma questão de que o homem comum, sem a presença de Deus, se vê impossibilitado de enxergar e entender tais coisas, pois elas não se discernem de forma comum, mas elas se discernem de forma espiritual, como assim nós lemos. Este conhecimento, meus irmãos, vem única e exclusivamente pela iluminação do Santo Espírito na vida daqueles que foram escolhidos, adotados, recebidos por filhos, aceitos em Cristo, comprados com precioso sangue. A palavra mistério, meus irmãos, utilizada por Paulo aqui, nada tem a ver com o texto original. Pois para nós, mistério significa algo estranho, enigmático, algo obscuro, ou mesmo algo que não foi revelado. Mas esta palavra, utilizada em seu contexto original, meus irmãos, nos transmite a ideia de um segredo que outrora estava escondido, mas que agora tornou-se revelado, tornou-se conhecido. E nós recebemos esse conhecimento, meus irmãos, o conhecimento da revelação da vontade de Deus. Conhecimento este que não se encontra em outro lugar, senão tão somente na palavra de Deus. Amém? A quarta bênção, meus irmãos, recebida do Filho, é a bênção de nós nos tornarmos sua herança. Veja comigo os versos 11 a 12. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo. Antes, meus irmãos, tantos irmãos da cidade de Éfeso, como eu e você, éramos inimigos. Hoje nós somos a bendita herança de Deus, meus irmãos. Antes nós estávamos alienados de Deus, distantes dele. Hoje nós somos filhos de Deus. E desde então, nós passamos a ter um valor para Deus, meus irmãos. Nós não somos valiosos à parte de Deus, afastados de Deus, mas em Cristo nós temos um valor, meus irmãos. Aqueles que foram eleitos, comprados com precioso sangue, adotados, recebidos por filhos, meus irmãos, e conheceram a verdade revelada na palavra de Deus, passam a ser a herança de Deus, passa a ser o corpo de Cristo. Nós passamos a ser o seu edifício, a sua casa, a sua morada, a sua noiva, a menina dos seus olhos, meus irmãos. Quem nós éramos sem Cristo, meus irmãos? Nós éramos como que ovelhas desgarradas, que andavam em seus próprios caminhos, sem um pastor. Hoje, conforme lemos no início deste culto, nós somos a propriedade exclusiva de Deus. Amém, meus irmãos? Então você é de Deus. Se tratamos das bênçãos do Pai, das bênçãos do Filho, para encerrar este grande bloco, meus irmãos, nós vamos tratar sobre as bênçãos recebidas do Espírito Santo. E a primeira bênção recebida por meio do Espírito Santo é a bênção de termos o seu selo. Isso significa, meus irmãos, que nós temos o selo do Espírito Santo, meus irmãos. Entre os pagãos, meus queridos, no passado, era comum que seus devotos, os seus adoradores, fossem marcados em suas peles, ou em sua pele, com uma marca que pudesse identificá-lo com o Deus a quem eles adoravam. Os judeus, por outro lado, meus irmãos, também tinham o seu costume e a sua marca de identificação. E como bem sabemos, isto era a circuncisão, que os identificavam com o povo ao qual eles adoravam, o Deus Todo-Poderoso. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Eu quero afirmar, com base na palavra de Deus, que a presença do Espírito Santo na vida do crente é um selo e a mais clara prova de que agora você tem um dono, que você é um filho de Deus, foi eleito e comprado com seu precioso sangue, e com isso
você tem um Senhor. Ou seja, nós pertencemos a Deus e isto é uma decisão de Deus que é irrevogável, meus irmãos. Uma vez que Deus escolheu você, Deus, portanto, não voltará atrás nessa decisão. Amém, meus irmãos? Mas em segundo lugar, a bênção recebida por meio do Espírito é a bênção de termos a garantia, o penhor do Espírito. O apóstolo Paulo também falou do Espírito como que uma espécie de penhor, meus irmãos, ou uma garantia. E a palavra garantia era usada em pelo menos duas situações nesses dias. Como que uma espécie de antecipação ou sinal de pagamento. Ou seja, era a certeza de que aquele pagamento seria efetuado. Mas também era utilizada como que para expressar o compromisso de um noivado, do qual não poderia haver a desistência ou a dissolução deste noivado. Com base nessa verdade, meus irmãos, nós temos a certeza de que o Espírito Santo na vida do crente, em mim e em você, nos influenciando e nos habilitando, capacitando-nos de acordo com a sua bendita promessa, serve de prova clara, como que uma parcela inicial de que a sua salvação ela está garantida. Você pode dizer amém? Mas não apenas uma parcela inicial. Todo o contrato de salvação, se assim eu posso chamar, foi planejado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, meus irmãos, será completamente cumprida até o fim. Desta maneira, meus irmãos, nós recebemos uma salvação completa, do início ao fim. E isto é garantido através da pessoa do Espírito Santo que habita em mim e em você. Talvez eu não tenha sido claro, mas eu vou utilizar um dos versos mais preciosos da palavra de Deus no Antigo Testamento que faz nos entender esta grande verdade. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz assim: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Você pode dizer amém? Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Amor eterno, meus irmãos. É um amor que não se desfaz com o tempo, meus irmãos. É uma decisão de Deus em nos amar e que está devidamente garantida através da presença do seu Espírito em nós. Após ler esse verso, meus irmãos, nós chegamos à conclusão de que o amor de Deus pelo seu povo tem uma duração de tempos eternos. Ou seja, Deus nunca deixará de nos amar. Deus nos amará por toda a eternidade. Ele nos amou com um amor irrevogável e que não pode ser anulado, desfeito por absolutamente ninguém ou absolutamente nada. Lembra do que diz Romanos capítulo 8, versículo 35? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, entre as muitas qualidades de Deus, que nós chamamos de atributos, um deles, meus irmãos, é a sua imutabilidade, meus irmãos. Sabendo disso, se Deus nos amou, Ele não voltará atrás nessa decisão de nos amar para sempre. Não mesmo, meus irmãos. Não mesmo. Eu também entendo e eu devo considerar que, infelizmente, existe o desviar-se de alguns crentes. E é importante que nós tratemos sobre isso nessa hora. Uns se desviam temporariamente. No entanto, estes que insistem em permanecer no erro, praticando os mesmos pecados, eles estão mostrando que a sua fé não era genuína, de que eles não eram nascidos de novo, que não possuíam um Espírito como selo e sinal da garantia, e com isso eles não eram escolhidos. Mas a presença do Espírito Santo em nós
como um selo, meus irmãos, é a garantia bíblica de que Ele nunca nos abandonará na caminhada cristã, fazendo com que a salvação por Ele conquistada e garantida na cruz do Calvário, sob preço do seu precioso sangue, jamais será desfeita, anulada ou perdida, meus irmãos. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6, disse: eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou parafrasear esse texto, dizendo o seguinte: eu estou plenamente convicto, seria mais ou menos isso que Paulo estivesse afirmando, e sem nenhuma dúvida, queridos irmãos de Éfeso e da igreja do canal, de que aquele que iniciou a boa obra em vós, também chamada de salvação, que foi o Deus Pai, Filho e Espírito, há de concluí-la e completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, sendo Deus o autor da salvação, do início ao fim, você acha que Deus permitiria que qualquer um de seus escolhidos fosse deixado à míngua, à penúria, correndo o risco de perder tão preciosa salvação? É óbvio que não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque é Deus quem garante a eterna salvação dos crentes. Não são os próprios crentes. O apóstolo João, escrevendo no capítulo 10, verso 27 e 28, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Palavra de Jesus. Eu as conheço e elas me seguem. E ele conclui dizendo: eu lhes dou a vida eterna e nunca haverão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Se alguém, meus irmãos, o questionar amanhã, pela manhã, ou em qualquer outro dia que seja, se você ainda acordará como um crente, como um cristão, e se neste dia você ainda terá as mesmas convicções de fé, você não precisa responder outra coisa, senão: Deus é fiel e Deus agirá por fim, porque Deus é quem me guarda até o último dia. Deus é quem completará a sua obra de salvação. Eu quero concluir, meus irmãos, este momento dizendo que todas estas bênçãos, a bênção do Pai, a bênção do Filho e as bênçãos recebidas do Espírito, elas têm apenas um único propósito, elas têm apenas uma única finalidade, e elas têm apenas um único objetivo. Veja comigo os versos de número 6, 12 e 14, a começar do verso de número 6. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 6. Ele começa dizendo: para louvor da glória de sua graça. Agora veja comigo o verso de número 12, meus irmãos. Para louvor da sua glória. Veja comigo, por fim, o verso de número 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O objetivo, meus irmãos, de tudo isso é a glória do Pai, é a glória do Filho e a glória do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Ó Deus, tem misericórdia de nós e faz-nos entender estas grandes verdades, Pai. Que isto não nos traga, Senhor, soberba, vaidade, orgulho, em achar, Deus, de que eu fui escolhido porque afinal eu era bom. Não havia pessoa melhor para ser eleita. Eu não era tão mal assim. Não, Jesus. O Senhor nos escolheu porque nós éramos maus. O remédio é para o enfermo. A salvação é para o perdido. E era assim que nós nos encontrávamos, ó Deus. Eu quero te louvar pela ação maravilhosa do Pai. Eu quero te louvar pela ação maravilhosa do Filho. Eu quero te louvar, Deus, pela ação maravilhosa do Teu Espírito, que sela esta salvação em nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Que isto nos traga contentamento, alegria. Que isto nos traga paz, meu Pai. Que o nosso coração saia daqui agradecido pelas bênçãos recebidas do Pai, do Filho e do Espírito nesta noite. É assim que eu te oro, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.